Olá, amigo internauta, estamos aqui em mais uma edição do Papo de Rádio, esse programa que se destina a recuperar a memória do rádio de São João da Boa Vista e homenagear profissionais que fizeram parte dessa história. Hoje eu estou ao lado de José Francisco Dogo Martins, ele é jornalista e radialista e conhecido, nos bastidores do rádio como Zé Chico e também como Dogo Martins, né? É um grande prazer te receber aqui. É um prazer todo meu, Magalhães, eu agradeço você por me lembrar. Eu acho que de todos que passaram aqui pela sua bancada, eu sou o menor deles em tamanho e em expressão também. Imagine. Durante muito tempo, o Dogo atuou na mídia impressa, em jornais aqui de São João da Boa Vista, em assessoria de imprensa e no rádio, onde milita ainda na Rádio Piratininga como editor e apresentador do programa Rotativa da Manhã. Ainda no rádio, o Dogo trabalhou na equipe de jornalismo da Rádio Mirante FM, nas funções de redator, repórter e apresentador, e as mesmas funções ele exerceu na Rádio Jovem Pan de 2010 até novembro de 2016, como apresentador do Jornal da Manhã. Dogo, vamos lá voltar no tempo, que essa também é a proposta aqui do programa, Você começou em 77 no programa do Célio Braga, na Rádio Piratininga. Exatamente, Magalhães. Eu costumo dizer que o meu primeiro contato com o rádio foi em casa. Eu e meu irmão, a gente brincava de narrar futebol em frente a um espelho que a minha mãe tinha no quarto dela. A gente pegava a baqueta de um instrumento musical chamado xilofone e aquilo lá era o nosso microfone. Eu tinha lá 12 para 13 anos, meu irmão devia ter uns 10 anos, que ele é um pouco mais novo que eu, e a gente brincava de narrar jogo de futebol naquela época. E em 77 eu tinha um amigo muito chegado, até hoje eu sou amigo dele, o Renato Mocessian Júnior. Ele fazia parte da equipe de repórteres mirins do Célio Braga. E ele me convidou para participar dessa equipe. Essa equipe tinha a responsabilidade de ir aos domingos nos campos de futebol fazer reportagem dos jogos do campeonato amador daquela época. Então a gente ia com uma folha de papel, a gente fazia toda a ficha técnica do jogo, depois entregava na segunda-feira para o Célio Braga e na terça-feira era o dia que ele lia aquele material que a gente deixava. E era uma glória para a gente, Um menino ali, 77, eu tinha 12 anos, não tinha feito 13 ainda. E ouvir o nome da gente no rádio era uma glória e aquilo ali me enchia de orgulho, Então foi meu primeiro contato profissional, entre aspas, com o rádio. Essa escolinha do Célio Braga é a mesma escolinha que o Ito Amorim mantinha na Rádio Piratininga, onde ele revelou para o rádio sanjoanense o João Fernando, o próprio Luiz Roberto Demúcio, o Edelcio Decanini. Exatamente, Magalhães, a mesma escolinha. Todos esses profissionais passaram por lá. Eu não tive o contato direto com o Demúcio, o Luiz Roberto hoje, nessa época na rádio. E o contato que eu tinha com o Demúcio era na escola. Nós fomos contemporâneos no Joaquim José. E me lembro, inclusive, que ele era muito arteiro na época. Ele costumava pular a janela da sala de aula, tudo. E eu me lembro, tem uma lembrança muito interessante do Demúcio naquela época. Ele careca, ele estava completamente careca, acho que tinham dado um trote nele lá. E eu me lembro dele correndo pelos corredores ali. Então nós somos contemporâneos, mas foi a mesma escolinha que esses profissionais passaram, eu acabei passando também. E começando na escolinha do Célio Braga, repórter mirim, cobrindo campeonato amador, você não se interessou pelo esporte, pela área esportiva? Então, Magalhães, é interessante isso aí, Eu sempre gostei de futebol, sempre gostei de esporte. Eu assisti o Desafio ao Galo na Rede Record naquela época. Puxa, nessa época acho que era o Silvio Luiz que apresentava. Exatamente, tinham grandes profissionais lá. E eu adorava futebol. Naquela época não tinha tanta transmissão como tem hoje, mas eu adorava futebol. Quando tinha futebol, eu ficava na frente da televisão assistindo. E a princípio, a minha ideia era seguir o jornalismo esportivo. Tanto é que depois eu sempre mantive contato com essa área. Eu acompanhava os campeonatos com a tabela do Placar, da revista Placar. Comprava a revista Placar quando saía a tabela do Campeonato Paulista. O Campeonato Brasileiro a gente fazia, eu e meus colegas, um outro colega meu também, o Joaquim José Matias, a gente trocava informações, eu ficava escutando os jogos à noite, antes de dormir, ficava acompanhando até sair todos os resultados e pegava os resultados ali correndo. O que não conseguia pegar, a gente trocava informação no dia seguinte na sala de aula, no intervalo. Então sempre gostei.
mas não sei, o destino não quis que eu seguisse a carreira do jornalismo esportivo. Quando eu abracei o jornalismo mesmo, eu acabei indo para um outro rumo. Você chegou a trabalhar com o Fábio Noronha, que tinha um programa também muito famoso na Rádio Piratininga, chamado O Sábado é Nosso. Exatamente, foi nessa época aí dos repórteres mirins, o mesmo Renato que me levou para o grupo dos repórteres mirins, ele trabalhava com o Fábio Noronha de sábado atendendo o telefone no programa dele. Ele fazia muitos concursos, né, de pergunta e resposta. Então o Renato ficava atendendo o telefone e eu comecei a acompanhar ele de sábado. Eu ia com ele todo sábado lá, ficava com ele até o fim do programa. E houve uma vez que o Renato não pôde ir, eu não me lembro o que foi que aconteceu. O Renato falou: você não quer ficar no meu lugar lá? E eu acabei topando a parada, fiquei, e isso aí foram vários sábados que o Renato não podia participar. Eu acabei substituindo ele, foi interessante porque o Fábio Noronha dava uma gorjeta pra gente na época, no final do programa. Mas foi muito interessante assim o aprendizado com o Fábio Noronha. Orgulho. Ele era um homem muito culto. Culto, extremamente culto. Assim, até hoje eu tenho muito orgulho de ter tido esse pequeno, rápido contato com ele, mas eu me encho de orgulho de fazer parte do meu currículo esse contato. Bem, depois dessa experiência na infância, você deu um tempo com o rádio e foi cursar jornalismo na PUC Campinas. Exatamente. Aí eu seguia normal meus estudos, né? Terminei o Joaquim José, fui para o Instituto, terminei o colegial no Instituto, aí chegou aquela época de definir a carreira, né? E aí eu tinha, na verdade a primeira opção minha sempre foi medicina. Na época eram os cursos mais tradicionais, direito e medicina. E eu desde menino eu sempre falava que eu queria ser médico. E eu acabei prestando vestibular na época na FUVEST, em outras faculdades aí e também na PUC para medicina. Na PUC eu coloquei medicina em primeira opção e jornalismo na segunda. Eu me lembro que saiu a primeira chamada, lógico, medicina acabou não dando certo, mas logo na segunda chamada já saiu meu nome lá na lista de jornalismo e eu não pensei duas vezes. Fui, fiz a matrícula e fiz o curso de jornalismo. Isso foi quando saiu a lista 84. Eu comecei o curso de jornalismo em 85. Aí você veio para São João depois de formado e foi trabalhar na Rádio Mirante FM. Exatamente. Aí eu fiz o curso todo lá de jornalismo na PUC, né? De 84 até 88. Em 88 eu me formei. No final de 88 eu voltei para São João e eu não quis. A minha opção desde quando eu comecei a estudar, eu já tinha comigo que eu não queria ir para a cidade grande, eu queria trazer o conhecimento para São João da Boa Vista. Na época São João da Boa Vista ainda tinha os profissionais da imprensa, tudo, mas profissionalmente falando, faltava alguém com um pouco mais de técnica, de conhecimento. Então eu sempre coloquei na cabeça que eu tinha como minha meta voltar para São João e trabalhar aqui profissionalmente. Eu vim com a intenção de montar um jornal aqui em São João. Cheguei até a fazer umas 2 ou 3 edições, mas acabou não dando certo o empreendimento. E na mesma época a Mirante tinha já o Jornal da Mirante ao meio-dia, que o Artem fazia, junto com o Castor. O Castor era o responsável pela parte nacional e internacional, e o Artem era responsável pela parte local. E eles precisavam de um profissional para ficar no lugar do Artem, que o Artem estava saindo para ser candidato a vereador naquela época. E eu acabei entrando no lugar do Artem, fiquei 5 anos na Mirante. E você trabalhava na redação, né? Você ainda não estava à frente do microfone. Exatamente. Você demorou bastante tempo para começar a falar no microfone. Eu vou confessar uma coisa para você aqui, até hoje eu estranho minha voz no microfone, eu detesto me escutar no microfone, e naquela época não era diferente, e eu sempre fui um profissional de bastidor, né? Eu fazia a redação inteirinha do jornal, preparava o jornal, a gente chegava de manhã lá, 8 horas, o jornal ia pro ar meio-dia. Eu sempre cheguei 8 e pouquinho, sempre fui pontual, e eu preparava durante as 4 horas da manhã, preparava o jornal, terminava às 11h30 e já deixava pronto no estúdio pro Biagione fazer o jornal naquela época. Tinha o Biagione, o César, o Biagione
e a Cecília eu não cheguei a pegar muito ela, porque quando eu entrei ela já estava saindo da Rádio Mirante. Mas eu sempre fui um cara de bastidor, preparava o jornal, fazia pauta para o repórter fazer entrevista na rua, para depois colocar no ar. E sendo um homem de bastidor, ele colocou uma câmera no ombro num dia de 1992 e fez essas imagens aí que nós estamos vendo, né, da Rádio Mirante, né? São vários ambientes da rádio, né? Para quem não conhecia, para quem só ouvia a Rádio Mirante, imaginava como era, aí estão as imagens feitas pelo Dogo. Exatamente, Magalhães. E foi interessante porque essa câmera aí que eu usei para filmar era uma câmera que o meu irmão tinha comprado, e aí eu pedi emprestado para ele para fazer umas imagens em casa, né, para guardar de lembrança, e deu um start. Eu falei, vou levar na rádio e vou gravar alguma coisa lá. E acabei gravando todas essas imagens aí que você está mostrando. E foi uma decisão assim na hora, sem lastro, para deixar para a história. No fim acabou ficando para a história. Para a história que nós temos o prazer de exibir agora, né? Inclusive aqui imagens do Ivair Palermo, né? Que foi sonoplasta. Exatamente. Né? Durante mais de 20 anos lá na Rádio Mirante, né? Exatamente. Já, ainda está até hoje o Ivair está lá na Jovem Pan, né? Agora ele está na Jovem Pan, exatamente. Que agora é Rede Aleluia, exatamente. E desse tempo todo, né, Dogo, trabalhando nos bastidores da Rádio Mirante FM, a gente sempre lembra aqui, já conversamos com o João Fernando, que fazia esporte, né, com o Clóvis Vieira, que fazia programa musical, e todos eles falam com muito carinho daquela época, né, e que participaram também de coberturas importantes da rádio, né? No caso do João Fernando, jornadas esportivas, né, com aquela equipe maravilhosa que a Mirante tinha. E você, chegou a trabalhar em coberturas especiais da rádio, eleições, por exemplo, carnaval? Sim. A principal lembrança minha é sobre eleições, né? Nós fizemos, na época da Mirante, eu já entrei, quando eu entrei na Mirante, eu já entrei no auge de uma eleição, que foi a eleição de 88, que o Gastão Michelazzo ganhou. Na época concorria o Gastão Michelazzo com o Dr. Oscar Pirajá, que era o proprietário da rádio naquela época, da Rádio Mirante, né? Da FM Mirante. Eu já entrei no olho do furacão ali, numa época de eleição. Mas naquela época a gente não fez uma cobertura assim tão sistemática, tão legal, como a gente veio fazer 4 anos depois. Aí nós já tínhamos, inclusive, um computador na rádio, que nessa época não tinha, em 88. 4 anos depois, da 92, né? A gente tinha um computador e eu lembro que o Eduardo Pirajá montou um programa para a gente lançar os dados das eleições, das urnas. Então a gente conseguiu fazer uma eleição, uma apuração um pouco mais rápida. E nessa época ainda era o voto, né, de papel, de né? De papel. E a contagem demorava muito. Exatamente. Né? Aliás, era muito interessante para a cobertura do rádio, né? Porque você dava as parciais. Hoje é tudo muito chato, né? Do ponto de vista muito de rápido, cobertura exatamente. E rápido, né? Exatamente. Então... E naquela época era papel. A gente tinha a central de apuração lá no Palmeiras. E a gente a Mirante montava uma bancada lá no Palmeiras. O César e a Cecília eram os locutores oficiais lá da transmissão, e a gente ficava na emissora fazendo a apuração ali com os dados que eles mandavam pra gente, né? Isso aí foi a vanguarda das apurações, que hoje a gente faz um pouco mais profissionalmente, né? Quando tem eleição. Até porque os dados do TSE estão aí, né, totalizados. Online, né? É muito mais fácil. Em meia hora você já sabe o resultado da eleição. E carnaval, outros tipos de evento, por exemplo, aniversário de cidade. A Mirante cobria muito pouco esse tipo de coisa, né? Na época não tinha muita tradição essa cobertura de carnaval, porque o rádio o carnaval em rádio não tinha, né, muito apelo, né? Porque o carnaval é mais visual. Sem dúvida. Mas houve época que o César, se mais não me engano, na década de 70, né? 77, ele transmitia 78, carnaval, exatamente. Transmitia carnaval. Mas lá na época da Mirante não tinha essa tradição muito de transmitir carnaval, não. Você é de uma família, né, de radialistas, né? A sua esposa, Cristiane Caslini, ela trabalhou bastante tempo na Rádio Mirante, né? Começou lá. Hoje também atua na rádio, na Jovem Pan, e também na Rede Aleluia hoje como noticiarista. E o César, que é seu cunhado, e o André Caslini também, que teve uma passagem
bem rápida pela Mirante. Exatamente. Foi interessante, o Magalhães, porque a minha família começou a ser formada lá na Rádio Mirante. Eu conheci a Cristiane lá na Rádio Mirante quando ela foi participar, foi fazer um teste na rádio, levado pelo irmão dela, né? Ela foi fazer. Me lembro dela chegando na rádio e procurando o César. Eu estava na redação, numa dessas fotos aí que você vai mostrar. Eu estava na redação fazendo o jornal e ela entrou perguntando do César. E eu já conhecia ela de ver ela assim na rua, mas foi o primeiro contato que eu tive com ela. Aí depois ela entrou, fez o teste, começou a fazer programa. Primeiro ela acompanhou o Paulinho, ficou muito tempo com o Paulinho César, que já passou por aqui também. Ela ficou fazendo uma espécie de um estágio com ele lá. Depois ela assumiu um comando do programa, primeiro no final de semana. Aí ela acabou ganhando um horário fixo dela de manhã, quando o João Fernando saiu da rádio. Que ele se afastou da rádio, a Cristiane acabou pegando o horário dele, que era de manhã. E a Cristiane também apresentou, durante algum tempo, um programa na Leste FM, que foi uma experiência muito interessante, né? Uma rádio segmentada, classe A, né? Exatamente. Quando a família Pirajá conseguiu a concessão do canal da Leste FM, a intenção deles era colocar uma rádio diferenciada. E desde o começo a Cristiane começou a fazer a programação e ela ficou um bom tempo lá. Eu não vou saber precisar quanto tempo, mas ela ficou um bom tempo fazendo a programação da Leste FM, até quando ela mudou de programação de estilo musical, né? Olhando aí essas imagens mais um pouco, né, nós podemos aqui observar o Carlos Augusto, falecido. Exatamente. Né? Uma homenagem ao Carlos Augusto. Aliás, Magalhães, o Carlos Augusto tinha um faro jornalístico fora do comum. Muito, né? muito. Ele é um grande repórter. Ele não tinha medo, né? Não tinha vergonha, gostava do que fazia. E eu me lembro que ele entrevistou, na época do Jornal da Mirante, teve um crime aqui em São João da Boa Vista, se não me engano, um assassinato. E demorou um tempo lá, a polícia acabou prendendo o rapaz. E o Carlos Augusto foi na porta da cadeia entrevistar o rapaz. E ele dava muitos furos, né? Dava muitos furos. Ele tinha muita notícia exclusiva que ele trazia. Exatamente. E temos outra pessoa também já falecida, nossa homenagem ao José Luiz, que foi o apresentador do 92 Especial Sertanejo. Saudoso Zé Luiz. Exatamente. O Zé Luiz eu encontrava com ele todo dia, porque ele fazia o programa das 5 às 8. Então a gente, na troca de horário, eu chegava na rádio para trabalhar, ele estava lá. Então eu tive muito contato com o Zé Luiz, era muito amigo dele, eu ria muito com ele, porque o Zé era um cara muito divertido, né? Com aquela simplicidade dele. E a voz dele é invejável, né, Magalhães? Tinha um timbre diferenciado. Tinha um timbre diferenciado e o programa dele tinha uma audiência fantástica. Ele marcou a época na Mirante FM. Você acompanhou uma geração, né, de radialistas, né, o César, a Cristiane, o pessoal mais antigo, e agora tem a oportunidade de trabalhar com uma nova geração, né? Exatamente. Desde 2010, lá na Jovem Pan, com o Reinaldo Benedetti, o Franco Júnior, né? Exatamente. São jovens talentos, o Pedro Gião, enfim, toda essa turminha nova que está aí despontando no rádio. Deixa eu só voltar um pouco, Magalhães. Quando eu comecei na Mirante, o Marco Antônio, hoje professor da Unify, ele fazia um programa lá na Piratininga e a família Pirajá acabou levando ele para fazer um programa lá na Mirante. E eu acabei tendo esse contato com ele. Ele ficou algum tempo lá, depois ele acabou voltando para Piratininga e depois ele foi para Poços de Caldas. Exatamente. Né? Então eu tive contato com ele. Aí mais recentemente agora, quando a gente começou a fazer o Jornal da Manhã, né, da Jovem Pan, eu tive contato com o Misael Mainetti, que hoje está na TV Record. TV Record. Exatamente. O Misael fez parte da primeira equipe do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Exatamente. Ele foi a primeira repórter, foi uma menina que depois foi para a PTV, ela, se não me engano, ela é produtora em Poços de Caldas, a Ana Gabriela. E depois que a Ana Gabriela saiu, aí entrou o Misael Mainetti. E agora, mais recentemente, o Franco Júnior, que acabou, já faz uns 5 anos que a gente está junto. Na época ele nem era jornalista ainda, ele começou a frequentar a faculdade depois, mas tive esse prazer de ter esse contato com essa nova geração dos jornalistas de São João da Boa Vista. Você é de um tempo em que não havia jornalistas diplomados em São João da Boa Vista, né? A faculdade é recente, né? A faculdade de jornalismo é recente. Você nota a diferença entre trabalhar com profissionais forjados no dia a dia da prática
e trabalhar com esses que já têm uma base teórica muito boa? É interessante, Magalhães, porque o pessoal mais antigo que aprendeu na prática era coisa de intuição. Então eles tinham aquela coisa de improviso, e o rádio tem muito disso, né? De improviso. E então esse pessoal mais antigo, eles tinham essa sensibilidade, essa facilidade do improviso. Essa geração mais nova tem a técnica apurada, né? E o feeling jornalístico você vai adquirindo com o tempo. A faculdade não dá o feeling pro profissional ali. É lógico que um ou outro já tem esse feeling jornalístico, e eu costumo dizer que o jornalista é que nem médico. O jornalista é jornalista 24 horas por dia. Ele não é só aquelas 6 horas ou 7 horas que trabalha ali. Não dá para pendurar o paletó na não cadeira dá e falar, agora eu não sou mais jornalista. Exatamente. Inclusive hoje, com a facilidade do celular que grava qualquer coisa, filma qualquer coisa, você é jornalista 24 horas e você pode fazer um furo jornalístico andando para a rua aí, e conseguir uma grande matéria que pode ser destaque aí em qualquer meio de comunicação, né? E trabalhando hoje na Rádio Piratininga, você volta no tempo, porque foi lá que você começou, né? Exatamente. Volto no tempo, Magalhães, volto no tempo porque a mística da Rádio Piratininga, antes Rádio Difusora, é muito grande em São João. São 70 anos de rádio, da Rádio Piratininga em São João da Boa Vista. Quando eu trabalhei, ela funcionava ali na Praça Roque Fiore, naquele corredor, né? Você entrava no corredor e tinha a rádio lá. Foi lá que eu comecei também. Exatamente. Praça Roque Fiore 18B. Exatamente. Mas a mística é a mesma, né? Quando eu entro todo dia de manhã na Rádio Piratininga, eu costumo chegar umas 6h20, 6h25, no máximo 6h30 eu estou chegando lá para preparar o jornal que vai pro ar às 7 horas. Mas é muito interessante porque dá aquela sensação de voltar no tempo, ao mesmo tempo que a gente está entrando num prédio mais moderno, com equipamentos mais modernos, mas a mística é a mesma, viu? Você falou de tecnologia. O que você acha do emprego da tecnologia, das facilidades que a tecnologia propicia hoje para o profissional de rádio? É interessante, Magalhães, porque a nossa geração de jornalista, de profissional do meio da área de comunicação, nós pegamos os dois lados, né? A época da máquina de escrever, como você está mostrando aqui no seu programa, e entrando o computador. Na época, a gente tinha que ter esse feeling, né? Procurar. E eu me lembro que lá na Mirante, quando eu comecei, enquanto eu fazia a redação do Jornal da Mirante, eu usava a Folha e o Estadão para tirar as notícias nacionais e internacionais, e ficava com o rádio ligado, geralmente na Rádio Bandeirantes, que tinha o programa do Zé Paulo de Andrade na época. E sempre que tinha alguma notícia interessante que fazia parte daquele contexto que a gente estava, que era uma FM, tocava música o dia inteiro, eu já redigia na hora e passava para o Biagione ou para a Cristiane, dependendo de quem estava fazendo o programa, para poder dar o furo jornalístico, né? Era a nossa tecnologia da época. Hoje não, hoje você tem um computador que você tem acesso ao mundo inteiro, online, ali a hora que você quiser. Então é interessante como a gente está participando dessa revolução industrial na área do meio de comunicação, né? Você falou de furo. Vamos então para o furo, mas o furo pejorativo, o fora, a gafe. Você lembra de alguma? Olha, Magalhães, deixa eu procurar aqui. Eu lembro uma vez que eu acho que foi numa época de eleição, a gente estava começando a fazer a cobertura, o João Fernando estava no estúdio e a gente começou a fazer. Nessa época eu comecei a querer falar um pouquinho, mas o João era o grande... excelente locutor, João. Era o locutor Fantástica oficial da transmissão ali. Eu me lembro que tinha as caceteiras para trocar propaganda, né? E chegou na hora da propaganda, eu não sei o que eu aprontei, o João Fernando estava trocando as propagandas lá, e estava um dos cassetes rodando, e eu cheguei, meti o dedão lá e arranquei no ar a propaganda do ar, e o João Fernando ficou, lógico, muito bravo comigo, mas eu acabei tirando a propaganda do ar durante a transmissão ali. Imagino que ele tenha ficado muito bravo. Sem dúvida alguma. Dogo, muito obrigado. Foi um grande prazer tê-lo recebido aqui hoje, contado um pouco da sua história, da sua trajetória dentro do rádio, que continua, né, agora
dando um grande exemplo de profissionalismo para as novas gerações. Eu que agradeço, Magalhães, você ter lembrado de me chamar, de me convidar. Já passou tanta gente importante aqui, como eu brinquei no começo. Eu acho que de todos que passaram por aqui, eu sou de menor expressão, tanto em tamanho quanto na vida profissional. Mas brincadeira à parte, muito obrigado por você ter me lembrado de me convidar e parabenizar você por essa ideia que você teve, que realmente vai ficar para o futuro, que você contou a história, resgatou nomes importantes aí do rádio sanjoanense para essa geração aí que hoje escuta a rádio pelo celular, né? Então, parabenizar você, obrigado, e que você consiga resgatar mais pessoas ainda dentro desse programa que você está levando ao ar. Muito obrigado, e a você que nos acompanhou até agora, até o nosso próximo Papo de Rádio aqui na internet.